Se o tecnicismo foi tão ruim, por que então que se investiu tanto nesses institutos que formam em cursos técnicos? Vejam só, é, nós precisamos ter muita clareza do que é tecnicismo e do que é ensino técnico, são coisas bem diferentes, tá? Vejam só, a perspectiva tecnicista, que nós da educação é que chamamos de tecnicista, é uma perspectiva que se baseia, né, que se respalda na psicologia behaviorista, né, e que se baseia numa investigação de processos não educacionais, mas sim psicológicas. Né, e qual é a busca da perspectiva behaviorista da psicologia? Né, os psicólogos, eles buscam, sobre um caráter de objetividade, observar, investigar, analisar o modo mais objetivo do comportamento. Então, a perspectiva behaviorista a gente diria que, né, seguindo aí o pensamento de Skinner, o que se tem? Tem uma teoria geral do comportamento. Não é uma teoria de aprendizagem. O que é que ocorre conosco da educação? Nós vamos lá na psicologia, nos apropriamos das premissas, né, dos princípios orientadores e mudamos aí a nomenclatura. Então, a perspectiva behaviorista da psicologia, apropriada para a educação, nós da educação chamamos de perspectiva tecnicista. E aí, com base na influência da psicologia behaviorista, como seriam as práticas docentes, qual seria o papel do professor, qual o lugar do aluno? Veja, o professor ele seria considerado aquele gerador de comportamentos. Né? Os conhecimentos seriam trabalhados de forma repetitiva e o aluno deveria se apropriar daqueles conhecimentos. Né? E o professor ele estimularia os comportamentos considerados mais adequados e ele daria um outro encaminhamento, né, para os comportamentos considerados inadequados, ou ignorando ou reprimindo de alguma forma. O propósito era buscar, né, na objetividade dos comportamentos, levar os sujeitos a um processo de apropriação de conhecimento. Esse processo, portanto, né, de apropriação dessa teoria geral do conhecimento, né, em que você estimula o que você quer que continue e você estimula de uma outra maneira aquilo que você não considera positivo, deixar de existir, né, você apropria-se disso para as práticas docentes em sala de aula. Veja, é como se a sala de aula ela fosse um laboratório de condicionamento de comportamentos. Os institutos federais definitivamente não trabalham nesses moldes, pelo contrário. Não há dentro dos institutos federais uma formação e uma orientação para que os alunos se enquadrem em caixinhas de comportamentos observáveis, né, desejáveis e estimuláveis. Não. O trabalho dos institutos federais é de formação crítica, né, um trabalho voltado para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. A perspectiva tecnicista, ela vigorou durante muito tempo no Brasil e influencia até hoje algumas práticas docentes, e a gente compreende por quê pela marca que ela imprimiu à educação brasileira, porque foi decretada mesmo essa perspectiva como uma perspectiva oficial de ensino. Então, as reformas, né, educacionais de 1968, a Lei Orgânica de Ensino de Primeiro e Segundo Graus de 1971, eram leis que orientavam a prática docente na perspectiva tecnicista. Né? Então, claro, a gente compreende, porque eram legislações e essa perspectiva tecnicista, ela atendia aos anseios daqueles governos militares, né, de manter, né, de conformar a sociedade a normas, ao condicionamento de comportamentos. Tá? E aí, nesse condicionamento de comportamentos, os alunos são submetidos a exercícios, questões, resposta, né? a repetição mesmo, né? E a memorização de conhecimentos. Isso não existe nos institutos federais. Né? A busca nos institutos federais é para que os alunos não apresentem produtos de aprendizagem, é para que eles demonstrem em um processo de desenvolvimento, de fato, que eles estão construindo conhecimento, estão se apropriando de conceitos, estão conseguindo relacionar o que aprendem com a vida prática. Então, as reflexões, as discussões, as atividades que são propostas, elas estão voltadas, de fato,
para o desenvolvimento do sujeito em termos de criticidade, de autonomia, de reflexividade, certo? Então, na concepção tecnicista, o desenvolvimento dos alunos ocorreria por meio de condicionamentos, de repetições. Isso não é próprio dos institutos federais. A aprendizagem, a partir da perspectiva tecnicista, ela consiste em uma reação a estímulos externos, e esses estímulos, eles são dados pelo professor. O que é que ocorre no Brasil? Né? Isso foi normatizado via legislação. E isso acaba, via legislação, a partir da LDB, dos parâmetros curriculares nacionais e das diferentes diretrizes, né, que vão ser publicadas aí ao longo da primeira e também da segunda década aí do século XXI. Certo? Então, nos institutos, a perspectiva formativa é completamente outra, diferente dessa do tecnicismo. Então, uma coisa é tecnicismo, uma perspectiva teórica de formação, baseada numa teoria geral do conhecimento, do comportamento, tá? Baseada na perspectiva behaviorista da psicologia. E outra é o ensino contextualizado, interdisciplinar, transversal, dos institutos federais, tá? Então, uma coisa é o ensino técnico, outra é o ensino tecnicista, tá?